A gente vai fazer questões diferentes, mas que revisam toda a programação. A primeira questão que ele fala é sobre essa questão 1, e nessa questão 1 ele fala sobre uma folha de papel no formato retangular, foi cortada de um vértice ao seu vértice oposto, então aqui, ó, de ponta a ponta, ok? De modo a produzir dois polígonos, P1 e P2. O corte está indicado na figura a seguir pelos segmentos tracejados, sendo x e y os respectivos perímetros de P1 e P2, então, qual a razão entre x e y? A primeira coisa que a gente precisa pensar, pessoal, que eu quero que vocês venham comigo, é perguntar o seguinte. Se você parar para analisar cada polígono desses que eu estou desenhando, ó, isso aqui é um polígono. Esse polígono tem quantos lados, pessoal? Se você observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, é um octógono. Da mesma forma, esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São dois octógonos. Quando você trabalha com perímetro, você tem que lembrar que a formação da palavra perímetro significa o quê? Peri significa em torno, metro, medida. Então, perímetro vai ser a medida do entorno, a medida do contorno, ok? E quando você pega a medida do contorno, ele quer saber justamente essa região. Quando você pega o perímetro da figura do octógono aqui, quando eu pego esse octógono com as pontas de vermelho, o que é que eu preciso que você note? Eu preciso que você note primeiro a noção de dizer, esse octógono, que tipo de polígono é esse? É côncavo ou convexo, pessoal? Alguém lembra? Esse polígono é o quê? Esse polígono é côncavo. Lembrando, um polígono vai ser côncavo quando você puder ligar dois pontos dentro dele e o segmento pode passar por fora. Então, se eu pegar dois pontos dentro dele, é possível que o segmento passe por fora. Espera que eu não sei o que está acontecendo. Me dá um minuto que essa tela travou aqui, que eu estou voltando nela. Hoje as coisas estão conspirando para uma ziquezira, viu, pessoal? Voltou. Então, quando você pega essa figura, é um polígono côncavo, né? Porque eu posso ligar dois pontos, como esses dois pontos azuis, e o segmento passa por fora, ok? Se você observa os lados desse polígono P1, são esses vermelhos mais os azuis. Mas, quando você olha para o polígono P2, que é justamente esse menor, aparentemente menor, esse lado dourado tem a mesma medida que esse vermelho. Esse outro lado dourado tem a mesma medida que esse outro vermelho. E se você parar para pensar um pouquinho comigo, tá claro para vocês que esse lado azul é o mesmo para ambos? Então eu posso dizer que se eu pegar todos os lados do de cima e somar, e pegar todos os lados do de baixo e também somar, vai dar a mesma coisa. Então o perímetro entre eles, se o perímetro de cima é igual ao perímetro de baixo, a razão entre os perímetros vai dar quanto, pessoal? Vai dar 1. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, me digam, viu? A ideia é que vocês copiem, que vocês informem qualquer dúvida. Se vocês não falam, eu vou seguindo. Para não fazer na ordem rigorosamente, eu vou fazer alguns pontos e esse 3, eu já vou pulando para o 3. Eu quero que explique o quê? Não existe, Giovanni, a relação entre área e perímetro, tá? Ele só existe a relação entre os lados. Então, não é porque você tem um polígono com um perímetro maior que ele vai ter área maior. Então, o Eduardo está perguntando aí para explicar de novo. Esse polígono P1, esses dois lados que eu estou dando destaque aqui, Eduardo, são iguais, esses dois lados do de baixo. E essa linha azul é a mesma para ambos. Então, o que contorna o de cima é o que contorna o de baixo. Se o contorno entre ambos são iguais, então o perímetro entre eles vai ser o quê? Se o perímetro de cima desse 10 e o de baixo desse 10, 10 sobre 10 daria 1. Se o perímetro de cima for 20 e o de baixo for 20, 20 sobre 20 dá 1. Então o perímetro entre eles seriam iguais, então a razão entre os perímetros vai ser 1.
Depois tu diz aí se compreendeu ou não. Já quando você segue aqui, eu posso falar do exemplo 3 e ele que vai avançando, né? A gente vai avançando, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e essa é a ideia. Vamos lá, vamos embora. Quando você olha esse exemplo 3, importante que você leia, tá? Diz o seguinte: após um longo período de chuvas, uma pessoa verificou que uma infiltração em sua casa fez com que as madeiras de revestimento do piso fossem danificadas e ficassem empenadas. Essa pessoa então acionou um carpinteiro que, após as medições, fez um esboço da vista frontal da casa, com os ângulos entre o piso e a parede. Sabe que as paredes laterais da casa eram paralelas e permaneceram paralelas após a infiltração. O esboço feito pelo carpinteiro está representado a seguir. Então, o valor do ângulo alfa formado após o dano pelo piso vai ser... Então, o que é que acontece aí? O que é que acontece? O que é que acontece é que quando você trabalha com essa imagem aí, você observa o quê? Ele está querendo o valor de alfa. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Se você observa essas paredes em relação ao solo, elas são o quê, pessoal? Perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, esse ângulo vai ser de quantos graus? 90, ok? Então, se esse ângulo todinho aqui é de 90 graus, e esse pedaço que a gente já deu destaque aí, ou que já viu no texto é 83, esse pedaço vermelho aqui é o que falta para 90, o que falta é 83 para dar 90. Se você observar, 83 mais quanto aqui dá 90, pessoal? Não é 7 graus? Então esse ângulo vermelho mede 7. No mesmo raciocínio, você pode dizer que esse ângulo aqui vale 90. Se esse ângulo aqui vale 90, esse ângulo azulzinho é o que falta para 81 para dar 90. Então 81 mais quanto aqui dá 90, pessoal? 81 mais 9. Mas se você parar um pouquinho de forma bem cuidadosa, você observa que nesse triângulo que eu estou pintando de dourado, a gente sabe que todo e qualquer triângulo, qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar quantos graus, pessoal? Se eu pego qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, para que essa soma dê 180 graus, o que é necessário? Você vai ter que verificar exatamente quanto é que falta aqui para esse ângulo vermelho mais o azul para dar 180. Esse é o objetivo de encontrar esse ângulo roxo. Então, se nós somarmos 7 mais 90, vou chamar esse roxo de θ, 7 mais 9 mais x, tem que dar 180 graus. 7 mais 9 dá 16. 16 está somando, vai para o outro lado como, pessoal? Subtraindo. E a pergunta que eu faço é, se vai para lá subtraindo, eu vou achar o valor de x. Se eu vou achar o valor de x, o que é que eu tenho? 180 menos x, ou seja, 180 menos 16, perdão, vai dar o valor de θ. Fechado? Então, quando você descobrir o valor de θ aqui, θ vai achar 164 graus. Quando eu descubro que θ é 164 graus, o que você tem que estar bem atento é que ele não quer θ. Ele está querendo o valor de quem, pessoal? Ele está querendo o valor de alfa. Mas se você analisa alfa mais θ dá um giro completo, e se alfa mais θ dá um giro completo, alfa mais θ vai ter que dar quanto? 360 graus. Ok, Angie, eu me confundi porque apareceu um x. Na verdade, apareceu um x de forma errada. Era para ser 7 mais 9 mais θ. Então, no lugar de x, eu coloco θ. Eu peço perdão aí a vocês. É que na hora que o pessoal foi entrar, eu terminei me atrapalhando para aprovar a entrada deles, escrevi errado. Então, se θ é 164, o que é que eu posso fazer, pessoal? 164 mais quanto aqui dá 360? 164 está somando desse lado, vai para o outro lado na operação inversa. Qual a operação inversa de soma, pessoal? Subtração. Então, alfa vai ser quanto? 196. Com isso, a resposta, letra C de casa. Fechado?
vamos fazer algumas. Vamos fazer mais, vamos fazer algumas. Isso aqui é muito importante que a gente pare para ler e vocês tenham paciência para desenvolver isso aí, porque se você não parar para ler, não parar para compreender os textos, vai ficar bem difícil, tá? Então não adianta você desistir. Precisa persistir para que a gente avance firme e forte. Vamos embora? Vamos mais um? Vamos nessa 4. Nessa quarta aí, a gente vai usar um pouco de uma relação que a gente chama a relação de Snell, muito aplicado na física, tá? Então, na física, tem uma relação que a gente aplica muito sobre espelhos planos perfeitos, que diz o seguinte: um raio de luz R incide sucessivamente em dois espelhos planos E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme representado no esquema a seguir. Nesse esquema, o ângulo alfa é igual a quanto? Então, ele está querendo saber qual o valor de alfa do ângulo aqui. A gente fez um problema muito parecido em sala, não sei se lembram. Ele falou que tinha o mesmo propósito da sinuca, que quando você tem espelhos, que esses dois aqui são os espelhos, e esse cara aqui, ó, é o raio, tá? A gente sabe que quando você tem um espelho perfeito, um espelho plano, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Então, aqui o raio está entrando com 50 graus. Então, quando ele for espelhado, ele vai sair aqui com 50 graus. Mas se você observa essa imagem que eu estou traçando agora de azul, essa imagem formada é um triângulo. E independente, pessoal, de qualquer que seja a situação, se formou um triângulo, tem que atender à condição de existência do triângulo. Se você lembrar qual é a condição de existência do triângulo quando a gente fala de ângulos, é que a soma dos seus ângulos internos tem que dar quantos graus? 180. Então, se a soma desses ângulos tem que dar 180, 60 mais 50 dá 110. Para 180, falta quanto, galera? 70. O que é que ocorre? Que nesse momento o raio está entrando com 70. Se o raio está entrando com 70, ele vai ter que sair com quanto, pessoal? Tem que sair com 70. Então, o alfa vale 70 graus, é a resposta. Com isso, a resposta B de Brasil. Então, com essa parte de ângulos, a gente já vai seguindo, porque não vai cair um ângulo específico, ele vai fazer aplicações. É assim que se cobra nas provas hoje em dia. Essa parte de perguntar nomenclaturas de ângulos, essas coisas todas, isso é da época que eu era estudante. Na época de hoje, ele vai pedir aplicações diretas e, no meio da explicação, ele vai querer que você saiba o que é tal ângulo. Podemos? Simbora. Nesse exemplo 5 que a gente segue aí, muito importante, ele diz o seguinte: para a construção de uma forma triangular, um marceneiro juntou, primeiramente, duas barras de madeira, cujas medidas lineares, o que é uma medida linear? Uma medida de comprimento. É como se fosse uma medida numa linha, tá? São de 4 e 6 centímetros, para compor duas laterais da forma. Para a escolha da terceira barra, viu que dispunha peças com 8, 10, 12, 13 e 14 centímetros. E para que a forma possa ser feita, a barra de madeira escolhida na terceira lateral deve ser a que possui qual medida em centímetros. Então, ele está querendo formar um triângulo, galera. Ele está querendo formar um triângulo em que uma das medidas é 4, outra das medidas é 6. E quer saber qual é essa terceira barra. Não sei se lembram. Para um triângulo, para a condição de existência do triângulo, a gente viu que se eu pegar seus ângulos internos e somar, a soma tem que dar 180 graus. Mas quando você pega uma relação de lados do triângulo, não sei se vocês lembram. Alguém está lembrado aí? Qual é a condição de um triângulo existir? Se eu tenho 3 lados, A, B e C, um triângulo só existe se qualquer lado for menor que a soma dos outros dois, esse mesmo lado for o quê? Maior que a diferença dos outros dois. A diferença é a subtração. Então, se ele diz que um lado vale 4 e uma medida vale 6, ele está querendo saber a medida da terceira. Então, esse terceiro lado, que é A, que eu chamei de A,
vai ter que ser menor que 4 mais 6 e maior que 6 menos 4. Essa é a condição de um triângulo existir. Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Já no caso, quanto aos ângulos, a soma dos ângulos tem que dar quantos graus? 180. Quando você visualiza isso aqui, o que é que nós temos? Esse lado A é menor que quanto? É menor que 10. E esse mesmo lado é maior que 2. Então a pergunta é, dentre as opções aqui, que são 8, 10, escreve aqui, 8, 10, 12, 13, 14, qual delas atende essa condição que eu estou pintando aqui, para você enxergar de amarelo? Qual dessas? A única medida que tem entre 2 e 10 é o 8. Veja que 8 é um valor que está entre 2 e 10. 10 não está, 10 é igual a 10. 10 não é menor que 10. Então, primeiro, toda vez que eu tiver um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, sim. E, além disso, qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e, consequentemente, maior que a subtração deles. Então, a resposta só pode ser 8. Resposta letra A de aprovado. E a gente segue firme e forte. Simbora? Simbora, então. Quando você começa a avançar nessa linha aí, a gente começa a lembrar de algumas coisas. Quando você tem principalmente um triângulo, né? Aí a gente vai revisar aqui. E o triângulo é retângulo. Esse triângulo retângulo é que tem ângulo reto de 90 graus. Ele realmente é especial. Kenji, por que ele é especial? Porque ele atende a várias condições, né? Dentre as condições que esse triângulo atende, qual seria? A primeira condição que você pode dizer que atende é a condição do triângulo retângulo. Se é a condição do triângulo retângulo, todo triângulo retângulo atende o teorema de Pitágoras. Ou seja, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Além disso, quando você começa a trabalhar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, no triângulo retângulo existem algumas relações extremamente importantes, que é justamente as razões trigonométricas que você tem que entender, tem que decorar. O pessoal recentemente fala sobre a razão seno, e o seno que a gente fala é o seno de um ângulo, pessoal. Então, o seno do ângulo alfa vai ser quem? A razão entre o cateto oposto a alfa, tem que decorar isso, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Uma outra relação extremamente importante é o cosseno. E o cosseno do ângulo é a razão entre quem? O cateto vizinho ao ângulo, que no caso o cateto vizinho ao ângulo é C, dividido pela hipotenusa. E por último, você trabalha com a tangente. A tangente é a razão entre quem? O cateto oposto e o cateto adjacente. Recentemente, uns alunos falaram que decoram da seguinte maneira. Soca à toa. Que diabo é isso? Foi os alunos meus que mandaram dizer que decoram desse jeito. E eu não entendia. Aí, ó, isso é Giovanni. E esse só à toa significa o quê? Isso aqui é o seno, o S é o seno, que ele diz que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse cara aqui é o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já esse outro aqui é o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, o cara trabalha com a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto vizinho. Quem isso está certo? Está perfeito, vale tudo, contanto que você decore. Então, Giovanni, que é um aluno de Recife, junto com o Eduardo, fez até um funk aí, mas aí depois eu boto para ele explicar para vocês o funk. O funk eu não vou fazer, não. Então, é muito importante quando você trabalha com triângulo retângulo, você usar essas relações. Vale tudo para você decorar. E o que você não pode esquecer, de hipótese alguma,
é que os ângulos de cosseno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, você tem que decorar. Que o pessoal decora como? Essa tabela trigonométrica tem que decorar. A pessoa decora 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de quem não é 1. Aí o pessoal diz a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. O jeito que você decora não importa, o que importa é que você decore. Mariana diz, professor, a tangente também pode ser o seno sobre o cosseno. Perfeito, Mariana. Mariana está perguntando se a tangente pode ser o seno sobre o cosseno, e isso é verdade mesmo. A tangente de um ângulo pode ser o seno do próprio ângulo sobre o cosseno do próprio ângulo. Bem lembrado e muito importante também, Mariana. Ok? Então, quando você trabalha com isso, a gente vai fazer uma série de aplicações agora. Uma delas que eu posso trabalhar, esse exemplo 7, 8, e já eu volto para 6. Que isso? Vamos embora. Então, a gente aprende, a gente vai sofrendo em alguns momentos. Eu sei que tem algumas bases mais complicadas, alguma base de estudante, quando eu era estudante, mas é uma situação que você vai desenvolvendo. Então, se você conseguir, se você mantiver e persistir, é muito provável que as coisas comecem a sair, tá certo? Gosto muito dessa frase que eu coloquei aqui por último. É impossível vencer uma pessoa que nunca desiste. Então, tenho vários relatos, várias situações que eu vivenciei isso com os alunos, e eles mostram claramente que persistiram e deram a volta por cima. Janile, isso aí foi um material que a gente mandou no grupo em PDF, tá certo? Então, a matéria do PDF. Vamos embora? Devia estar doidinho, né? De onde é que esse cara está escrevendo isso? Toda revisão que a gente faz, Janile, isso aí serve para todos, não só para a Janile, porque foi bom ela perguntar. Toda revisão que a gente faz, a gente envia um PDF, um resumo, essas coisas, para que a gente possa dar uma olhadinha. Aí uma das questões, geralmente, é na sexta, quando a gente tem essa revisão no domingo. Um navio atracou em um ponto e, para ser amarrado no cais, ele foi preso por 2 cordas, PA e PB, fixadas nos pontos de apoio A e B, respectivamente, conforme a figura. As cordas AP e PB, BP, estão conectadas ao navio e aos pontos de apoio medem 20 metros cada. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, a distância entre os pontos A e B em metro é igual a quanto? Então ele diz o quê, pessoal? Ele diz que essa medida aqui vale quanto? Vale 20? Essa medida aqui vale 20. E ele está querendo esse lado azul. Fechado? O que é que você observa aí? O que você observa é que isso aqui é um triângulo. Lembra desse triângulo? Isso aqui é um triângulo conhecido. Deixa eu só tossir aqui um minuto. Esse triângulo é um triângulo isósceles, que tem 2 lados com medidas iguais, e também obtusângulo. Por quê? Porque tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, para aqueles que não lembram, é um ângulo maior que 90 graus. Fechou? Então, nesse caso aqui, ele está querendo esse lado azul. A maioria das pessoas iriam fazer, sabe como esse problema? Aplicando uma lei chamada lei dos cossenos, mas não precisa. Veja, toda vez que eu tiver um triângulo isósceles, eu posso traçar justamente essa medida aqui que eu estou pintando de dourado. Ó. Essa medida seria a altura do triângulo, ok? E o que é que acontece com essa altura? Essa altura, ela vai dividir o lado oposto em 2 pedaços iguais. E eu acredito que você entende que esse pedaço aqui é idêntico a esse. Então, quando ele divide isso aqui em 2 pedaços iguais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso achar esse valor de x. Para que eu ache esse valor de x aqui, o que é que a gente pode fazer? Você pode usar as razões trigonométricas. Eu estou tentando mudar a cor. Então, se você observar, vamos embora.
Nós sabemos que todo triângulo tem 3 ângulos e tem 3 lados. Se o triângulo tem 2 lados com a mesma medida, ele vai ter 2 ângulos com a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui é 120 graus, para 180 falta quanto, pessoal? Falta 60 graus. E como esses dois lados têm medidas iguais, eu posso dizer que esse 60 graus vai ser dividido ao meio. Vai ser 30 graus para cá e 30 graus para cá. Olhando para um triângulo desse, muito importante, esse triângulo azul, sempre que eu puder trabalhar com triângulo retângulo é melhor. O que é que eu tenho disponível aqui, pessoal? Eu tenho um ângulo conhecido, que esse ângulo de 30 é conhecido. Eu tenho o cateto vizinho, na verdade eu quero o cateto vizinho, e tenho a hipotenusa. Cooperação trigonométrica que envolve ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Se você lembrar do SOC à toa, em homenagem aos meus alunos aí, seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, então não é seno, porque o cateto oposto seria esse cara. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente é o cateto vizinho sobre a hipotenusa. Esse aqui é o cosseno de 30. E o cosseno de 30 vai ser x sobre 20. Aí você tem que voltar na tabela trigonométrica. Quem já tabela trigonométrica diz que o cosseno de 30 vale quanto? O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, quando você volta lá e coloca raiz de 3 sobre 2 no lugar do cosseno de 30, isso aqui vai ser igual a x sobre 20. Aqui eu faço meios pelos extremos, eu penso. 20 é o que de 2, pessoal? 10 vezes. Então, x vai ser o que de raiz de 3? 10 vezes. Então, x vai ser 10 raiz de 3. Quem prefere pode multiplicar cruzado, que vai achar a mesma coisa. Tá certo? Estou mostrando algumas formas de pensar para que você desenvolva e tenha habilidade mais rápida na hora de uma prova. Quem é de x é 10 raiz de 3. Ele manda adotar raiz de 3 igual a 1,7. Aqui. Então vai ficar 10 vezes 1,7 e daria 17. E essa resposta tem 17? Tem a letra E, mas cuidado. Ele não quer o valor de x, ele quer esse lado todo. Se ele quer esse lado todo, ele quer quantas vezes o valor de x, pessoal? 2 vezes. Ele quer 2 vezes 17. Se ele quer 2 vezes 17, a resposta não é 17, e sim 34. Cuidado que é muito traiçoeiro nesse caso, que você poderia simplesmente marcar 17 na emoção aí, né? Então, cuidado com isso. Beleza? Soma dos ângulos de um triângulo tem que dar quantos graus? Deu 180. Então, como aqui dá 120, porque ele já deu, peraí que não estou vendo ele visualizar. Acho que minha tela travou. Agora apareceu. Como aqui é 120, o que falta para 180 é quanto? 60. Aí eu vou dividir igualmente por 2, vai ficar 30 e 30. Por isso ficou 30 para cada. Vê se você compreende, Duda. Eu fiz por seno e deu o mesmo resultado. Mas você deve ter feito pelo seno de quanto? Pelo seno de 60, não foi isso, Pedro? Porque se você diz que aqui é 30, aqui é 90, então você pode descobrir que esse ângulo vermelho aqui de cima vai ser 60. E se você fizer quiser fazer o cosseno, você pode fazer. Peraí que está dando uma travada aqui, um delay. Agora voltou. Você pode fazer aqui. Peraí. Me dá um minuto. Acho que agora vai. Aí, Hélio, o que é que eu fiz?
Ao invés de fazer meios pelos extremos, eu fiz o seguinte. 20 é o quê de 2? 10 vezes. Então, x vai ser o quê de raiz de 3? 10 vezes. Então, x vai ser 10 vezes raiz de 3. Essa é a proporção. Aí, como raiz de 3 no texto ele mandado está igual a 1,7, coloquei 1,7 vezes 10 deu 17. Beleza, Hélida? Ok? Simbora. Questão 8, questão do Enem recente. Vamos embora. E muito importante. Pedro, quer perguntar alguma coisa? Ok, já vi um macete na internet. Não Quem sei se é já macete. entendeu tudo, valendo essa 8. Enquanto que Pedro levantou a mão aqui alguma coisa, quer perguntar, Pedro? Diz aí. Tá escutando? Oi, oi. Eu não estou te escutando, acho que teu áudio está mudo. Então vamos embora. Já já Pedro se explica aí o que é que ele está querendo. O projeto realizado, tu estás ouvindo ele? Oxente. E eu não estou ouvindo, o que é que houve? Será que meu... Eu não estou ouvindo, não. Eu não estou ouvindo o Pedro. Mas que estranho. Que louco. Pedro, eu não sei o porquê eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo direito? Estão vendo a escrita direita? É melhor digitar. Não sei o porquê eu não estou ouvindo aqui. Tá? Então digita, que eu tenho argumento. Então vamos olhar a questão 8, pessoal. Vamos olhar a questão 8, que foi a questão do Enem. É impressionante como eu tiro dúvida dessa questão. As pessoas acham às vezes que é uma questão do outro mundo e não é. Vamos fazer o máximo de questões possíveis para que a gente trabalhe. Então, Pedro vai digitar aí. Depois que eu fizer a questão, eu paro para ler e a gente discute. Um projeto projetado pelo arquiteto Niemeyer, o Museu da Arte Contemporânea, tornou-se um dos cartões postais da cidade de Niterói. Considere que a forma da cúpula do MEC seja a de um tronco de cone circular reto, cujo diâmetro da base maior mede 50 metros. E 12 metros é a distância entre as duas bases. A administração do museu deseja fazer uma reforma, revitalizando o piso de seu pátio. E para isso, para estimar sua área, utilize 1,7 com aproximação de raiz de 3 e 3 com aproximação para π. A medida da área do pátio do museu revitalizado em metro quadrado está no intervalo de... Ele quer a área do círculo, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, a gente não viu ainda esse ano, mas a área do círculo é uma área muito conhecida. Qual é a área de todo e qualquer círculo? Alguém lembra? Π raio ao quadrado. Então, eu preciso achar o raio desse pátio, que é um circular. O raio desse pátio seria essa distância do centro para a borda. Isso aqui é o raio. Mas quando você analisa, ele diz que a distância entre as duas bases vale 12 metros. E ele diz que o diâmetro da base maior vale 50. Se daqui para cá vale 50, eu posso dizer que essa medida verde, que é o raio, vale a metade, vale 25. Todos comigo? O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é justamente fechar um retângulo aqui. E se eu achar essa medida aqui de baixo, a minha vida fica fácil, porque essa medida de baixo, conjuntamente com R, vai ter que dar quanto? 25, porque é um retângulo. Então, meu objetivo é descobrir nesse exato momento esse pedaço de baixo que eu estou pintando de rosa. Então, x mais r vai ser 25. Kenji, mas eu não tenho nem x e nem r, vou descobrir. Tá claro para todo mundo que aqui é 12, aqui é 12? E esse ângulo é 90. Mais uma vez, me deparei com esse triângulo retângulo. E o que é que eu tenho disponível nesse triângulo retângulo? Eu tenho um ângulo, tenho um cateto oposto
e cateto vizinho. E se eu tenho um ângulo, cateto oposto e cateto vizinho, a operação trigonométrica que eu vou usar vai ser quem? Tangente. Então, a tangente de 60 graus é o cateto oposto a 60 graus dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 60 é dada por raiz de 3, e aqui eu posso fazer meios pelos extremos, tá? Então, fazendo isso aqui, você vai ter raiz de 3x é igual a 12. Raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Claro, pessoal, que eu poderia, no lugar de raiz de 3, colocar logo 1,7. Mas você entende que dividir por um número decimal é mais complicado? Então, para que você não divida por um número decimal, o que é que a gente faz? A gente racionaliza. Para a gente racionalizar o denominador, a gente tira a raiz no denominador. E a gente só tira uma raiz no denominador se eu multiplico, se for raiz quadrada, quando eu multiplico embaixo e em cima pelo mesmo valor. Que a gente não altera, não? Não, porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Você está multiplicando por 1. Você está alterando a forma de escrever, não o valor deles. Perdão, pessoal. Então, quando eu faço a conta aqui, você vai ter multiplicação de frações numerador com numerador, denominador com denominador. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Aqui eu posso pegar 12 dividido por 3, vai me dar 4. Raiz de 3. Então, descobri x. Descoberto x, eu vou jogar esse cara aqui e descobrir o raio. Quando eu descobrir o raio, basicamente está liquidado o problema. Então, se o valor de x vale 4 raiz de 3, pessoal, e ele pede para adotar raiz de 3 igual a 1,7, então o que é que eu vou fazer? 4 vezes 1,7 dá 6,8. Ok? Então, se isso aqui é 6,8 mais o raio, vai dar 25. 6,8 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Quanto é 25 menos 6,8? 18,2. Então, o raio dá 18,2. Se ele quisesse o raio, o problema acabou. Mas ele quer a área. Então, a área aqui, π ele manda adotar igual a 3, e o raio é 18,2 que eu vou elevar ao quadrado. Se você pegar 18,2 e elevar ao quadrado, vai dar aqui resultado, 18,2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar justamente 331, aproximadamente. Quando eu multiplico por 3, vai dar 993, aproximadamente. Então, essa área dá aproximadamente 993. Se a área 993 está em que intervalo? Na letra D, que está entre 900 e 1000. Termina começando a usar triângulos, operações, e essa questão aí foi do Enem. Tá? Você pode pensar desse jeito. Na verdade, esse procedimento que aí o pessoal começa a falar, Pedro, porque esse aqui é um derivado das razões trigonométricas, né? O problema é que quando você começa a decorar todas as particularidades, se um ângulo for de 120, que a galera gosta muito de fazer isso, eu acho que termina vocês decorando muito mais coisas e termina vocês deixando de absorver, aprender outras coisas. Mas procede sim. Se a sua pergunta foi procede, procede. Ok? Simbora. Já vamos para a nona. Larissa decidiu construir sua própria pipa e, após assistir alguns tutoriais na internet, escolheu o modelo de um losango, cuja medida do ângulo maior é igual a 3 vezes a medida do ângulo menor. A diferença em graus entre a medida do maior e do menor ângulo. Pessoal, não sei se vocês lembram, um losango é um quadrilátero que todos os lados têm a mesma medida. Então,
é um quadrilátero que a gente pode chamar de equilátero. Ok? O que é que ele diz? Ele diz que o ângulo maior é 3 vezes o ângulo menor. Então, se esse ângulo menor eu chamo de x, equivale a 3x. Mas o que você pode lembrar é que no losango, os ângulos opostos são iguais. Então, se em cima é 3x, embaixo também é 3x, e aqui é x. Quando você compreende isso aqui, basicamente vai facilitar a nossa vida. Por quê? Porque isso aqui é um quadrilátero. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de um triângulo, dá 180 graus, mas de um quadrilátero vale quantos graus, pessoal? Estão lembrados? A soma dos ângulos internos de todo e qualquer quadrilátero vale 360 graus. Então, se eu somar x mais 3x mais 3x, isso aqui vai dar 360 graus. Quando você faz essa soma, isso aqui vai me dar 8x, igual a 360. 8 está multiplicando, passou dividindo. Então, vai ficar 360 dividido por 8. Isso aqui vai me dar 45 graus. Esse é o valor de x. Então, um ângulo vale 45. Quanto vale o outro? O maior vai valer 3 vezes. Então, o maior vai ser 3 vezes 45, que é 135. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a diferença. O que é a diferença, pessoal? A diferença é a subtração entre um ângulo maior e o menor. Então, ele quer 135 menos 45. Quando você faz essa diferença, vai me dar quanto? Vai me dar 90. Resposta, letra D, aprovado. Fechou? De boa? Resumo. Então, é importante quando você trata de quadriláteros, inclusive ele vai fazer outra de quadriláteros agora, que está associado justamente à aplicação na medicina, que eu falei tanto aí, ó. Esse questão 12. Vamos embora. Depois a gente volta, vai fazendo, vai e volta, e essa é a ideia da gente. Podemos? Vai lendo. Quando você vai lendo esse problema, ele diz o seguinte: o retalho romboide é uma técnica frequentemente utilizada por cirurgiões em reparações cutâneas. O resultado final da técnica é uma sutura em forma de losango ABCD, de ângulos internos 60 e 120 graus, conforme indicado na figura. Após o uso dessa técnica, a rasante é diagonal maior e a rasante é diagonal menor desse losango vai ser igual. Então, primeiro que eu posso dizer, ele quer a razão, né? Então, quando ele quer a razão entre duas medidas, ele não dá mais nenhuma informação. Você poderia sugerir um valor para os lados. Se você não quiser sugerir valor para os lados, eu vou chamar de L. Mas o que você tem que estar atento, que no losango, todos os lados são congruentes. Tudo bem? Uma das diagonais que ele está querendo é essa aqui de rosa. Se você observar, é a diagonal menor. Mas nota que esse triângulo aqui, que tipo de triângulo é esse, pessoal? Esse triângulo é famosão, é o equilátero. Kenji, por que equilátero? Bora lá comigo. Se você abrir o olho, esse lado é igual a esse, então ele é isósceles. Ok? Esse lado aqui, deixa eu botar de amarelo. Esse lado aqui é igual a esse. Ele é isósceles. E como eu tenho um ângulo de 60 graus, todo triângulo isósceles e que um dos ângulos for de 60 graus, ele se transforma em equilátero. Se você não quiser decorar isso, o que é que você pode pensar? A soma não tem que dar 180? Se aqui é 60 sobre o quanto? 120. Que eu vou dividir igualmente por 2. Então, cada ângulo desse vale 60. Então, esse triângulo equilátero aqui, essa diagonal menor, tem a medida do lado. Falta achar outra diagonal. Então, a diagonal menor eu vou chamar de Dzinho, é o lado. A diagonal maior, pessoal, é essa coisa preta aí, ó. Essa coisa preta, se você observar olhando esse triângulo, equivale à altura do triângulo equilátero multiplicado por 2. Então, a diagonal maior, 2 vezes a altura do triângulo equilátero. De novo, isso aqui é um triângulo equilátero.
essa linha preta vale a altura do trem equilátero. A diagonal maior vale quantas vezes essa altura? 2. E eu não sei se você lembra. Qual a forma da altura do trem equilátero? A gente fez em sala. A forma da altura do trem equilátero, lado, raiz de 3 sobre 2. É um resultado muito conhecido. Se você não lembrasse na hora da prova, você poderia dizer que esse ângulo aqui é 60. Você poderia fazer seno de 60. É um caminho. Feito isso aí, eu sei que 2 em cima com 2 embaixo morreu. Então, a diagonal maior é L raiz de 3. A diagonal menor é L. Quando eu cancelar aqui, essa razão vai dar quanto? Raiz de 3. Que ele perguntou a razão entre as diagonais, raiz de 3, letrado e aprovado. Fechou? Mais uma. E no mesmo raciocínio você começa a levar, eu posso fazer, por exemplo, muito análogo, essa questão 11. Vamos olhar essa questão 11, que ele vai fazer o máximo possível de questões. Não sei se vai dar para fazer tudo, porque são 20 questões, mas ele está fazendo o máximo possível. É importante vocês anotarem, revisarem, isso é muito importante. Aqui eu coloquei para vocês, quem viu anteriormente o material, um resumo de conteúdos, algumas coisas para vocês lembrarem. Então, vale a pena dar uma olhadinha, principalmente aqueles que estão com mais dificuldade. E vale a pena aqueles que estão com mais dificuldade me procurar para trocar uma ideia, para ver como é que a gente faz e até para ter um feedback de como foi a revisão para você. Ok? Simbora. Para a instalação de uma luminária quadrada em uma obra, foram usados 4 cabos de sustentação: AM, BN, CP e DQ. A figura a seguir é uma ilustração geométrica da vista superior da instalação. É como se nós estivéssemos aqui, ó, filmando de cima. E a estrutura da instalação possui o formato de um quadrado ABCD de lado 2, e a luminária MNPQ é um quadrado de lado 10 centímetros, o outro é de 2 metros. Os cabos de sustentação devem promover uma estruturação simétrica para agradar a visualização, ou seja, os centros dos quadrados devem se coincidir e a quantidade total de cabos usado no processo foi de quanto? Então, primeiro ele diz que esse quadrado menor aqui tem 10 centímetros de lado, e esse lado maior tem 2 metros. Cuidado com isso. 2 metros, pessoal, vale quantos centímetros? 2 metros vale 200 centímetros. E ele quer saber quanto vale cada cabo desse. Como esses cabos têm todos medidas iguais, porque essa figura tem que ter uma simetria segundo o texto, eu posso calcular a medida de um e multiplicar por quantas eu tenho. Eu não sei se vocês lembram, mas ele falou algumas vezes para vocês, né? O que é que eu posso dizer? Se você parar para observar, esse cara aqui é um trapézio. E quando você tem um trapézio, a primeira atitude a ser tomada é você traçar as alturas a partir da base menor do trapézio. Quando você faz isso, eu já sei que esse lado aqui oposto vale 10. Kenji, mas tudo era 200. Se aqui vale 10, sobre o 190. E quando sobre o 190, eu posso dividir igualmente por 2, porque são iguais. 190 por 2 vai me dar 95 para cá e 95 para cá. Todo mundo? Se você parar para analisar, pessoal, você pode pensar do mesmo jeito. Você pode dizer que daqui para cá vale 200, porque essa figura maior é um quadrado. Essa figura menor vale 10. E quando eu traço as alturas a partir da base menor, você vai dividir igualmente também. Moral da história, você sabe que aqui é 10, aqui é 10, vai me sobrar para 200, 190, que eu vou dividir metade para cima e metade para baixo, ou seja, aqui é 95 também.
Aqui nós temos duas opções, preste atenção. Eu quero uma medida desse cabo X. Se você observar, isso aqui é um quadrado. E esse X é o que do quadrado, pessoal? Não é a diagonal do quadrado? E se você para lembrar, qual a diagonal de todo e qualquer quadrado? Alguém lembra? A diagonal de todo e qualquer quadrado é o lado raiz de 2. Então, vai ser 95 multiplicado por raiz de 2. Quem já não lembrava? Não lembra? Então, você vai dizer que aqui é 95 também. Aqui é 90 graus. E se olhar para esse triângulo amarelo, eu posso dizer para você que eu tenho dois lados do triângulo. E para achar o terceiro, eu posso fazer o quê? Pitágoras. Fizeram uma pergunta aqui interessante, ó. Giovanni, que a gente pode fazer a diagonal maior menos a diagonal do menor dividido por 2? Perfeito, Giovanni. Giovanni observou o seguinte. Isso aqui é um quadradão. Isso aqui é um quadradinho. Entendi. Se eu vou pegar a diagonal do grande, vou retirar a diagonal do pequeno, vou dividir por 2. A mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Eu só acho que quando você enxerga que aqui é um quadrado, eu acho que é melhor só calcular essa. Então, raiz de 2, ele manda você adotar. Na verdade, manda adotar não, é 95 raiz de 2. Mas ele tem quantos cabos iguais a esse? 1, 2, 3, 4. Então, a medida de todos os cabos vai ser 4 vezes 95 raiz de 2. Se você pega 95 raiz de 2 e multiplica por 4, dá quanto, pessoal? Se você pega 95 e multiplica por 4, isso aqui vai me dar 380 raiz de 2. Se é 380 raiz de 2, letra D de dado. Ok? Então, você tem vários caminhos. Quem de qual é o melhor? Não sei. Por que não sei? Porque o melhor é aquele que você entende. Não adianta eu dizer implantar, ser um ditador chinês e dizer que o melhor é o meu. Não, pessoal. Quando o cara diz o melhor é o meu, estranho, acho esquisito. Muito possivelmente, o cara só deve saber um, tá? Então, fica atento aí para a gente analisar essas ideias. Simbora? Mais uma. Vou fazer a questão 13, que essa aí também foi do Enem. Nem todas as questões são do Enem, a maioria não foram do Enem, mas apesar da maioria não serem do Enem, não significa, tá, que você não poderia colocar na prova. Simbora. Uma corda de 3,9 comprimento, 3,9 metros de comprimento, conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema abaixo. Observe que o ponto mais alto podia estar 1,5 metro acima do piso, em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada a 1,4 metro, na direção indicada abaixo, a distância X que o bloco deslizará. Então, primeira coisa, você tem um bloco aqui. Quando esse bloco aqui, ó, rosa, ok? Esse bloco aqui, quando ele é puxado, ele vai ser deslocado, pessoal. Esse bloco vai ser deslocado de uma quantidade X. Quando ele for deslocado de uma quantidade X, o cabo vai vir para cá. E a pergunta que ele quer saber é qual é o valor de X. Então, fica atento. Quando você observa esse triângulo maior, isso aqui é um famoso triângulo retângulo. É um triângulo retângulo, atende o teorema de Pitágoras. Dentre os triângulos retângulos, o que mais conhece, o que a gente mais trabalha, os lados mais conhecidos da tríplice do triângulo retângulo, quem é? 3, 4, 5, é o mais conhecido de todos, e um muito conhecido é o 5, 12 e 13. Quando você analisa aqui, esse triângulo maior, o que é que você observa? 3,9 é o triplo de 13 dividido por 10. Então, assim, se eu tirasse essa vírgula, ficaria 39. Se eu tirar essa vírgula, fica 15.
E nesse triângulo 5, 12, 13, o que é que você observa? 39 é o quê de 13? É o triplo. 15 é o quê de 5? É o triplo. Então, esse terceiro lado aqui vai ser o quê de 12? Vai ser o triplo. Então, eu poderia ter calculado esse outro lado azul todinho por Pitágoras, ou simplesmente fazendo desse jeito, que nesse caso vai dar 1,2. Quem não gosta de pensar nisso, achou complicado, não estressa. O que é que eu posso dizer? Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu quero esse lado. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, quem é que fica isolado? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que 3,9 ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado, mais esse lado todinho, que eu vou chamar de alisão, ao quadrado. Poxa, Kenji, eu odeio essas contas. Beleza, eu estou dizendo como é que se faz. Se você pega 3,9 elevado ao quadrado, você simplesmente vai obter quanto? Se você pega 3,9, você vai obter 15,21. Se eu pego 1,5 elevado ao quadrado, é 2,25. Ok? E quando você pega esse cara e passa subtraindo, eu vou achar o valor de L quadrado, que vai dar 12,96. Aqui eu posso achar o valor de L. Essa potência quadrada vai estar lá na operação inversa. E quando você tirar essa raiz, vai obter justamente o que nós tínhamos falado. Vai dar justamente o quê? Vai dar 3,6. Ok? Quem já não gostei de fazer desse jeito, não. Não gostou, não? Então você pode lembrar daquela situação. Os triângulos mais conhecidos, retângulos 3, 4, 5, outro 5, 12, 13. E seus múltiplos. Se eu tirar essa vírgula aqui, você observa que 39 é o quê de 13? É o triplo. Se eu tirar essa vírgula aqui, 15 é o quê de 5? É o triplo. Então esse lado aqui vai ser o quê de 12? O triplo, vai ser 36. Mas não tinha uma vírgula? 3,6, olha daqui. Então esse lado todo vale 3,6, mas ele quer saber o valor de x, que é uma quantidade menor. Observa. Esse cabo todinho que ele tinha antes, qual que? Esse cabo que eu estou pintando de azul, era 3,9. Ele está dizendo que puxou quanto de cabo, pessoal? Ele puxou de cabo, a corda foi puxada 1,4. Então, se ele puxou 1,4 metro de cabo, essa medida rosa aqui vai ser 3,9 menos 1,4, vai ser 2,5. Tem como eu descobrir esse pedaço aqui, que eu estou chamando de y? Tem. Ou você mais uma vez faz Pitágoras, ou de novo, lembra dos triângulos mais conhecidos. Qual o triângulo mais conhecido, né? O 3, 4, 5? Aqui, ó. 2,5 é o que de 5? Metade. 1,5 é o que de 3? Metade. Então, com certeza, esse cara vai ser o que de 4? Metade de 4. Então, esse cara vai ser 2. Se não se sente seguro, faz Pitágoras. Se daqui para cá vale 3,6 e esse pedaço aqui é 2, x é o que falta para 3,6. Quanto é que falta? O que falta é 1,6. Resposta letrada é aprovada. Então, o problema é que você aplica 2 vezes Pitágoras, principalmente com decimais, e se você estivesse atento aos triângulos conhecidos, seria muito provável que você ganhasse um pouquinho de tempo. Élia Perkins, como é que chegamos a 2,5? De novo. Eita, peraí, Élia. Aqui. Ele diz no texto que ele vai puxar 1,4 de corda. Então, daqui para cá é 3,9. Quando ele puxou a corda, essa corda diminuiu em 1,4. Então, 3,9 menos 1,4 dá 2,5. Perfeito? Simbora. Essa, nada, nenhum problema. Essa 14 é muito parecida com o que a gente fez anteriormente. Então, eu vou fazer as mais distintas possíveis e depois a gente vai voltando.
Vamos embora. Questão 15. Vamos juntos. As batalhas de robôs, modalidade que une competição, tecnologia e inovação, vem ganhando espaço no cenário dos e-esportes. E ainda atraindo cada vez mais a atenção do público jovem. Deixa eu só aprovar aqui a entrada de um pessoal. De grandes investidores. Nessas competições, robôs autônomos ou controlados remotamente enfrentam-se em arenas com diferentes configurações geométricas. Em uma dessas arenas, o espaço de combate possui o formato de um dodecágono regular. Aqui é importante você saber, dodecágono significa quantos lados? Alguém lembra? Decágono seria 10, dodecágono, 12 lados. E cada vértice é uma possível posição estratégica de ataque, defesa ou observação. Na final de um campeonato dos robôs A e B, ocupam vértices consecutivos do dodecágono regular, enquanto que o robô juiz de monitoramento permanece no centro da arena, identificado pelo ponto C conforme a figura a seguir. Para analisar o alcance dos sensores de ataque entre os robôs, a equipe de arbitragem precisa calcular os valores dos ângulos internos e externos do dodecágono regular. Quais valores a arbitragem encontrou? Então, primeiro, não sei se vocês lembram, mas quando você tem um polígono regular, é aquele que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também, um polígono perfeito. Para achar a medida de um ângulo interno, eu posso pegar a soma de todos eles e dividir por quantos eu tenho. E da mesma forma, posso fazer a mesma coisa com o ângulo externo. Eu posso pegar a soma de todos eles e dividir por quantos eu tenho. Eu, particularmente, prefiro sempre trabalhar com o ângulo externo, eu acho mais fácil. O ângulo externo de todo e qualquer polígono regular sempre vai ser a soma 360 graus. E se eu dividir pela quantidade de ângulos, 360 sobre n, vai ser a medida de um ângulo externo. Quem é n? N é o número de lados do meu polígono. Se é um dodecágono, um n vai ser 12. Porque o dodecágono são 12 lados. 360 dividido por 12 vai dar o quê, pessoal? 30 graus. Então, a medida do ângulo externo desse polígono vale 30. E se você lembrar, como a gente falou, todo polígono, o seu ângulo interno com o seu ângulo externo, quando eu junto e somo, vai me dar quantos graus? 180 graus. Sempre que qualquer ângulo interno de um polígono somado com seu ângulo externo vai dar 180 graus. Que seja ele regular ou não. Se o ângulo externo vale 30, o interno é o que falta para 30 para dar 180. Então, quanto é o ângulo interno? 150 graus. Então, o ângulo interno vale 150, o externo vale 30, e com isso a resposta correta, letra A de aprovado. Simbora? Mais uma. E quando vocês já estiverem cientes aí, eu já estou na próxima. Qual próxima? Eu estou na questão 16. Simbora. E é isso, galera. A gente vai montando, vai fazendo, vai insistindo, vai prestando atenção, vai quebrando a cabeça. E se você realmente mantiver esse foco, você vai ver que aos poucos você vai começar a desenvolver fortemente. Só consegue desenvolver fortemente realmente quando você se mantém, né? Então, se você começa qualquer dificuldade sair, não tem para onde fugir. Ele vai trabalhar no nível que quer nas provas. Não mais, não menos. Vamos para a questão 16. Importante que vocês leiam. Simbora. Simbora. Para a acomodação de cilindros de gás acetileno altamente inflamável,
é utilizada uma cinta de metal que envolve e fixa os 3 cilindros, representados na figura aqui pela seção transversal. As circunferências que representam a seção transversal do cilindro são tangentes entre si. E a cinta de metal cria retas tangentes das circunferências 2 a 2, seguindo exatamente colada à lateral dos cilindros, que tem 10 centímetros de raio. Para fazer uma volta completa, sem excessos nem folgas, o comprimento necessário da cinta é quanto? Então, primeira coisa que você tem que pensar, pessoal, sempre bota isso na sua cabeça. Toda vez que você tiver mais que uma circunferência, primeiro passo, ligar os centros das circunferências. Se você tem mais que uma circunferência, o primeiro passo é ligar os centros. Mas se não me der informação, normalmente não te atrapalha, mas normalmente te dá. Além disso, quando você tem segmentos tangentes à circunferência, um segmento é tangente à circunferência quando ele toca a circunferência no único ponto. Então, você tem outro procedimento. Qual seria? Pegar do ponto de tangência e ligar o centro. Por quê? Porque essa medida vai ser o quê do círculo? O raio. E além disso, aqui eu vou fazer com todos eles. Além de ser o raio, eu posso afirmar que esse raio forma quantos graus? 90. Ok? Isso é muito importante. Então, se ele está querendo justamente essa linha preta todinha, eu sei que, inicialmente, os cilindros têm raio 10, então esse lado rosa vale 20, então aqui já é 20. De forma análoga, aqui é 20. De forma análoga, aqui é 20. O que a gente precisa é justamente esse pedacinho verde aqui, o curvilíneo, que é geralmente onde gera dificuldade, que isso aqui são arcos de circunferência. Se você para observar, o que é que nós temos? Nós sabemos que esse ângulo aqui é 90, porque é um retângulo, aqui é 90, aqui é 90, 90, estou botando aqui, ó, todas as informações. E sei que esse ângulo aqui rosa vale 60 graus, porque o triângulo equilátero tem os 3 lados com medidas iguais. Como a gente sabe que esse giro completo na circunferência vale 360 graus, aqui já tem 90 com 90 dá 180, 180 com 60 dá 240. Então, para 360, esse ângulo aqui vale 120 graus. Se você fizer da mesma maneira para os outros, você vai encontrar a mesma coisa. 90 mais 90, 180. Com 60, 240. Para 360, 120 graus. Então, essa medida dessa corda preta vai ser o quê? Vai ser 3 pedaços de 20 mais esses 3 arcos verdes. Mas pensa comigo, pessoal. Isso aqui não é um arco de 120 graus? Se eu junto com outro arco de 120 graus, dá um arco de 240 graus. 120 mais 120. Se eu pego mais esse arco de 120, dá um arco de 360 graus. 360 graus é a circunferência inteira. Então, quanto vale a circunferência inteira? 2 π raio. Então, juntando esses 3 pedaços verdes, vai dar 2 π raio. Então, vai ficar 3 vezes 20, 60. Como o raio vale 10, ele vai descobrir agora. Ele manda você utilizar π igual a 3. Então, 2 vezes 3 dá 60. Desculpa, 2 vezes 3 dá 6, vezes 10 dá 60, perdão. Isso aqui vai me dar 120. 120 o quê, pessoal? Como as medidas da figura foram dadas em quê? Em centímetros? 120 centímetros. Mas ele não quer em centímetros, ele quer em metro. Então, 120 centímetros equivale a 1,20 metro. Resposta, letra D de dado. Giovanni pergunta, dá para achar o valor do arco de outro jeito? Dá, Giovanni. Não sei se lembra, mas lá no início a gente falou o quê? Você pode fazer uma regra de 3. Se eu tenho um giro completo numa circunferência, é o comprimento dela, que é 2 π raio.
Se eu tenho um arco de 120 graus, vai ter que comprimento. Uma regra de 3 simples. Aquela forma que o pessoal usa L igual a R alfa, cuidado que L igual a R alfa que o pessoal usa, essa fórmula somente se o ângulo estiver em radianos. Tá certo? Mariane pergunta, de onde saiu 3 vezes 20? Aqui, Mariane, ó. 20, mais 20, mais 20. Chegou? Simbora. Quer dizer que você entendeu, né? Esse problema aí, esse 17, você vai ver que é basicamente a mesma ideia. Inclusive, muito parecido com o que a gente fez em sala. Vamos dar uma olhada nele. Vamos embora. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo de raio maior. Suponha que você seja o operador de máquina que produzirá os tubos maiores em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio da base igual a quanto? Primeira coisa que você precisa é entender o problema, o que é que ele está querendo, Kenji. Ele está dizendo que você tem tubos de raio 6, vão ser colocados dentro de um outro tubão, e para quem não tenha folga, qual o raio desse tubão? Ele quer o raio do tubo maior, ou seja, ele quer o raio do círculo maior. O que é que eu acabei de fazer com vocês? Se eu tenho mais que uma circunferência, primeiro passo, ligo os centros. Se eu ligo os centros, a gente forma aqui figura geométrica, um quadrado. Vai ser um quadrado de lado 12, porque o raio é 6, e se esse raio aqui é 6, aqui é 6 também. O que é que eu posso observar? Se você parar para observar, essa medida todinha é o diâmetro do círculo maior. E o diâmetro do círculo maior significa o quê? O raio do menor, a diagonal do quadrado, mais o raio do menor. Concorda? Então, o diâmetro do grande é 2R, vai ser o raio do menor, que eu vou chamar de Rzinho, mais Rzinho, mais a diagonal do quadrado. Então, vai ser o diâmetro do grande vai ser 2 vezes Rzinho, mais a diagonal do quadrado. O raio do menor vale 6. Vezes 2 deu 12. E qual a diagonal de todo e qualquer quadrado? Vocês lembram? A diagonal de todo e qualquer quadrado vai ser o quê, pessoal? É o lado raiz de 2. Então, se esse lado aqui é 12, essa medida vai ser 12 raiz de 2. Ele está querendo o raio ou o diâmetro? Ele quer saber o raio. Se eu quero o raio, esse 2 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Quando ele passar dividindo, ele vai dividir todo mundo. Vai ficar 12 por 2, mais 12 raiz de 2 por 2. 12 por 2 deu 6. 12 raiz de 2 por 2 deu 6 raiz de 2. Então, a resposta vai ser 6 mais 6 raiz de 2. Quando você olha nas alternativas, a que vai dar essa mesma resposta é que letra? Letra D. Se eu desenvolver aqui, ó, 6 vezes 1 dá 6, mais 6 raiz de 2. Então, a resposta letra D de dado é a resposta correta e a gente segue para mais uma. Joás, essa questão não são da meta. Essa questão, Joás, a gente colocou no grupo do WhatsApp ontem, ou foi anteontem, estou na dúvida, anteontem. E essa revisão está lá. Ok? Clara, quem o senhor pode refazer? Posso, sim.
Quem já fez, pensa na 18, tá? Só enquanto que eu faço. Essa questão aqui, claro, o que é que ele fez? Ele começou a dizer que tem um tubo grande e está querendo o raio do tubo grande. Mas dentro desse tubo grande, ele colocou 4 raios pequenos, 4 círculos menores. E foi aquilo que a gente falou, toda vez que você tem marque um círculo, qual é o procedimento? Ligar os centros do círculo. Se isso vai te ajudar ou não, não importa. Normalmente te ajuda. Isso aqui é um quadrado. Esse quadrado vai ter lado quanto? Vai ter lado 12. Por quê? Porque o raio não é 6. 6 mais 6 dá 12. 6 mais 6 deu 12. Isso aqui é um quadrado de lado 12. Se ele quer o diâmetro do círculo maior, na verdade ele quer o raio do círculo maior, eu posso analisar isso aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro do maior. E esse diâmetro vale o quê? O raio do pequeno, mais o raio do pequeno, mais essa diagonal do quadrado. Então eu posso dizer que o diâmetro, que são 2 R's do grande, vai ser 2 vezes o raio do pequeno, mais a diagonal do quadrado. O raio do pequeno, ele disse que é 6. Então, como o raio do pequeno é 6, 2 vezes 6 deu 12. A diagonal do quadrado sempre vai ser o quê? Vai ser o lado raiz de 2. Então, se o lado é 12, vai ser 12 raiz de 2. Se eu pego esse 2 que está multiplicando e passo dividindo todo mundo por 2 vai ficar 6 mais 6 raiz de 2, cuja resposta é a letra D de dado. Ok, Clara? Entendido isso, a gente já vai para 18. Simbora. A gente às vezes vai dar uma apertada, né? Mas a gente está fazendo o máximo possível, a gente já fez um monte de questões, tá? E a gente está tentando revisar o máximo de geometria. Claro, você tem dificuldade, é importante dar uma olhada. Quem já não tem dificuldade, então vou dar uma olhada antes. Ah, já não tenho dificuldade nenhuma, beleza, fica fechado. Mas a gente está tentando fazer o máximo para que você feche alguns buracos na sua cabeça. Eu sei que geometricamente muita gente tem dificuldade. E o que acontece com a maioria dos professores é deixar a geometria completamente de lado, certo? E geometria é 20% da prova. Então tem que ficar atento. Todos os anos, no mês de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Durante uma semana, muitas instituições exibem a bandeira do Brasil como forma de homenagear a pátria. A maioria dos brasileiros desconhece que a fabricação da bandeira nacional obedece a rígidos critérios em relação às dimensões das figuras geométricas, retângulo, losango e círculo, das letras e das estrelas. Ok? Considere que as diagonais maior e menor do losango da bandeira do Brasil medem 16 e 12. Determine o comprimento da linha que delimita a parte amarela. Lembrando, a parte amarela é o losango, né? Então, pessoal, se essa diagonal maior mede 16 e essa diagonal mede 12, o que é que nós sabemos? Que as diagonais do losango cortam-se ao meio. Então, se daqui para cá é 16, daqui para cá é 8. Se daqui para cá é 12, daqui para cá é 6. E se nós fecharmos aqui, a gente tem um triângulo retângulo. E se você lembrar, qual é o triângulo retângulo mais conhecido? 3, 4, 5. 6 é o que de 3? É o dobro. 8 é o que de 4, pessoal? É o dobro. Então, com certeza, esse lado é o que de 5? É o dobro. E esse lado aqui vale 10. Se não gosta de pensar nisso, você faz Pitágoras. Mas esse lado é 10, aqui também vai ser 10, porque é um losango. Aqui é 10 e aqui é 10. Então, a figura que circunda a parte amarela vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vale quanto? 40. Letra D de dado. Fechou? Simbora. Fazia 20.
fazer a 20 e a gente vai se aproximando aí das principais coisas. Faço já, tá? Que houve, Marina? É porque às vezes você pede uma questão e às vezes eu não sei se você entendeu ou não entendeu e você não me dá o feedback depois, né? Aí eu fico meio perdido quando eu fico tiro a dúvida de vocês. Se vocês não me disserem que compreendeu ou não compreendeu, eu não fico offline. Então, quem já leu vai pensar na 20, que eu explico aqui rapidamente. Ele disse que daqui para cá era 12. Então, a diagonal corta ao meio. Aqui é 6. Daqui para cá era 16. Cortou ao meio. Aqui é 8. Então, se você olha esse triângulo aqui que eu estou pintando de amarelo, é um triângulo retângulo. Como é que eu faço para achar esse terceiro lado? Né? Aplicando Pitágoras? Ou então você pode decorar aquele triângulo bem conhecido, 3, 4, 5. 6 é o que de 3? É o dobro. 8 é o que de 4? É o dobro. Esse lado com certeza vai ser o que de 5? O dobro, por isso que deu 10. Esse lado é 10. Mas como ele quer a linha todinha, vai ser quanto? É o perímetro, é 40. Ok? Vou seguindo. Se você não me dá a resposta, eu vou seguindo. Gabriel ganhou um presente, um drone. Em certo dia, ele e seu irmão Tomás fizeram a seguinte brincadeira. Tomás colocou um drone no chão, no ponto D, e em seguida, Gabriel, localizado no ponto A, levantou o drone até o ponto C, situado a 2 metros. Então, essa distância daqui para cá vale 2 metros. Formando um ângulo de 30 graus do ângulo DAC. O ângulo DAC, 30 graus. Depois, com o drone ainda no ponto C, ele subiu até o ponto D, formando agora um ângulo de 45 graus. Então, ele subiu até o ponto B e esse ângulo agora é de 45 graus. Como mostra a figura. Considerando raiz de 3 igual a 1,73, a medida em metros da distância entre os pontos B e C. Ele quer essa distância. Se eu quero essa distância, geralmente, quando eu não sei, a gente chama de quê, pessoal? X. Importante você escrever todas as informações no seu material. Eu sei que nesse caso aqui, ele afirma que esse ângulo aqui vale 45. Se esse ângulo todinho de rosa vale 45 graus, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Porque aqui é 45 graus, aqui é 90, para 180 aqui é 45. E como é um triângulo retângulo isósceles, se tem dois ângulos com medidas iguais, vai ter que ter dois lados com medidas iguais. Então, se o lado aqui oposto a 45 graus vale x mais 2, esse lado aqui oposto a 45 graus também vale x mais 2. O lado oposto a 45 graus, x mais 2. Esse lado oposto a 45 graus, x mais 2. Lados iguais opostos a ângulos iguais. Não esquece disso. Olhando esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho um triângulo, um ângulo conhecido que é de 30. Eu tenho um cateto oposto e quero relacionar o cateto adjacente. Se eu só tenho um catetos, qual a operação trigonométrica que eu uso, pessoal? Se eu só tenho catetos, eu vou usar o quê? Eu vou usar tangente. Então, a tangente de 30 graus é o cateto oposto a 30 graus dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30, ele mandou você adotar. Ele não mandou adotar, você tem que decorar a raiz de 3 sobre 3. Eu vou achar o valor de x. Você pode tentar achar o valor de x fazendo a devida substituição, se quiser. Eu posso pegar no lugar de raiz de 3 e colocar 1,73 logo. Ele falou que 173 ou 1,7? 173. E tentar fazer essas contas. Esse cara aqui, ele mandou a total igual a 173. Se eu fizer meios pelos extremos, lá vamos.
3 vezes 2 dá 6. 1,73 vezes 2 dá 3,46. Sendo que quando eu fizer esse vezes esse, você vai ter que distribuir. Vai ser esse vezes 2 e esse vezes x. Opa. 3,46 está somando. Vai para o outro lado como, pessoal? Vai subtraindo. Se eu pego 6 e subtraio 3,46, dá 2,54. Se você fizer essa conta, você pega 1,73 está multiplicando e passar dividindo, isso aqui vai dar aproximadamente 1,47. Então, a resposta correta, letra B de Brasil. Eu acho que foi quem falou comigo agora há pouco, foi Anne. Quem de falta 19. Eu sei, eu tinha pulado, Anne. Vamos botar nela agora. Ok? Vamos para 19. E o pulo foi proposital, porque é uma questão um pouco mais complicada. Tá certo? Ele vai exigir um pouco mais dessa parte, e ele vai fazer ela agora. Uma tirolesa foi instalada sobre um lago, conforme indica a figura a seguir. Considere as seguintes informações: que o triângulo ABC encontra-se no plano vertical, que AC representa uma rampa de 120 metros, que forma um ângulo de 60 graus com plano horizontal. BC é a extensão do lago, que mede 200 metros. E ele pede calcule a distância de A até B. Ou seja, ele quer a distância dessa corda. Uma das maneiras que muita gente ia fazer, que ele ainda não viu esse assunto, é pela lei dos cossenos. Então, como esse ângulo aqui vale 60, eu posso descobrir que esse rosa aqui vale 120 graus. Então, você vai ver que pela lei dos cossenos, quando você tem dois lados em um ângulo, eu consigo achar o terceiro lado. Então, eu poderia aplicar a lei dos cossenos direto. Então, se eu não sei ainda a lei dos cossenos, eu vou fazer razões trigonométricas. Se eu quero uma distância, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar um triângulo, de preferência retângulo. Então, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo, pessoal. Ok? E se eu fechar aqui um triângulo retângulo, eu posso achar essa altura. Descoberta essa altura, eu posso achar esse pedaço azul. E descoberta a altura e achado o pedaço azul, eu acho o pedaço rosa. Se você observa, isso aqui é um triângulo retângulo, e todo triângulo retângulo, fica atento a isso, em que um dos ângulos é de 60 graus, ele é a metade de um triângulo equilátero. Então, se eu fechasse assim, ó, essa medida aqui todinha valeria um triângulo equilátero. Então, se isso aqui valeria, se essa figura forma um triângulo equilátero, eu poderia calcular, se vocês soubessem mais rapidamente, a forma da altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é dada por que fórmula? Lado raiz de 3 sobre 2. Como o lado aqui vai ser quanto? 120. Então vai ficar 120 raiz de 3 sobre 2. Então a altura vai ser 60 raiz de 3. Achei a altura. Descoberta essa altura, se eu achar o valor de y, eu depois faço Pitágoras aqui no triângulo grande e ganho o jogo. Porque como é que eu posso achar o valor de y? Eu posso fazer Pitágoras aqui, ou eu posso fazer seno cosseno. Veja que eu tenho um ângulo de cos 60, eu tenho um cateto vizinho e quero a hipotenusa. A operação que envolve ângulo, cateto vizinho e hipotenusa, estou falando desse triângulo aqui, ó. A operação que envolve ângulo, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 vai ser o cateto vizinho de 60, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 120. O cosseno de 60 você vai ter que decorar, pessoal. Ou então, foi até estúpido. Não precisava nem fazer isso. Desculpa, galera. Lembra que isso aqui é um triângulo equilátero? Se isso aqui é um triângulo equilátero, essa altura divide o lado oposto no meio. Então, se é um triângulo equilátero, aqui é 120, 120 e 120. Então, aqui vai ser quanto? 60. Foi estúpido, não precisava calcular.
Kenji, mas se eu quiser fazer isso aqui, você vai encontrar que y vai ser 60. Mas eu fui de novo, para não perder tempo. Isso aqui a gente falou que era um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Então, isso aqui é 120. Aqui é 120, aqui é 120. O que é que acontece com a altura do triângulo equilátero? Eu divido o lado oposto no meio. Então, se esse lado aqui é de 120, vai ficar 60 para cá e 60 para cá. Então, esse pedaço aqui é 60. Se aqui é 60 com 200, esse pedaço todo é 260. Aqui é 60 raiz de 3. Eu vou fazer Pitágoras e achar x. Então, aplicando Pitágoras, x ao quadrado é 200 ao quadrado, mais 60 raiz de 3 ao quadrado. Estou fazendo Pitágoras no triângulo rosa todinho. 200 ao quadrado dá quanto? 40.000. 60 ao quadrado dá 3.600. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Se eu pego 40.000 mais 3.600 vezes 3 dá 10.800. Ok? 10.800 mais 40.000 dá 50.800. Se eu quero o valor de x, vai como na operação inversa, vai como potência quadrada. Se aqui é uma potência quadrada, vai na operação inversa. Qual a operação inversa de potência quadrada? Raiz quadrada. Eita, eu errei aqui, ó. Fizeram a pergunta. Kenji, Mariana, por que não é 260 ao quadrado? Você tá certa. Eva também. Isso, eu que errei. Pessoal, ó, eu não estou aplicando Pitágoras aqui. Então, esse lado todo vale quanto? 200 mais 60, né? Eu errei aqui, desculpa. Então, vamos corrigir. Isso aqui é 260. Quando você pega 260 e eleva ao quadrado, vai dar quanto? 260 ao quadrado vai dar 67.600. E se eu pego 67.600 e somo com 10.800, vai dar quanto? Vai dar 78.400. Errei tudo aqui, desculpa. Então, quando essa potência quadrada for para o outro lado, vai na operação inversa, vai como raiz de 78.400. Quanto vale a raiz de 78.400? 280. Quem se eu não souber de cabeça? Claro que eu também não saberia. Então, a gente fatora. Se você sair fatorando, você vai ver que se eu pego 78.400 e fatoro por 2, você pega 78.400 por 2 dá quanto? 78.400 por 2 dá 39.200. Se eu pego 39.000 e divido por 2, você vai ter 19.600. Se eu novamente dividir isso por 2, teria 9.800. Se eu dividir novamente por 2, você vai ter 4.900. Por 2 vai ter... Você poderia ter eliminado antes dos zeros, mas agora vai 2.450. Por 2 vai ser 1.225. Por 5 vai dar 220. Por 5 vai dar quanto? 225. Por 5 vai dar 45. Não, errei. Que vai dar 245, né? 1.225 por 5 deu 245. 245 por 5 vai me dar 49. 49 é por 7 deu 1. Então, quem não sabe, a gente faz o quê? Fatorei ele todinho. A cada dois valores iguais sai uma da raiz. Sai um 2, sai outro 2, sai outro 2, sai um 5 e sai um 7. Se você multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40, vezes 7, 280. Ok? Então, a resposta, a letra E, eu tinha me enganchado aqui. E o que ficou, vou pedir que vocês deem uma olhada. Vamos parar por aqui hoje. E brevemente a gente vai postar essa coisa no material.
Beleza, galera? Obrigado vocês pela vinda. Se alguém quiser trocar alguma ideia, quiser conversar alguma coisa, fale comigo. A gente vai encerrar ela por aqui nessa parte gravada. Valeu, Eva. Eu que agradeço a presença de vocês. Valeu, Yasmin.